Fala galera, tudo bem? Voltamos então para falar mais um pouquinho sobre os estados totalitários. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nazismo e o famoso partido do Hitler, né? A construção do estado totalitário alemão que antecedeu aí a Segunda Guerra Mundial e que hoje é um dos momentos mais retratados e também, de forma geral, um dos momentos mais prestigiados do cinema, onde as pessoas adoram este momento. Então vamos tentar entender um pouquinho como que surge, ou qual é a base de surgimento do Estado nazista construído pelo Adolf Hitler na Alemanha durante a década de 20. Entender o Estado, o surgimento do nazismo alemão, o totalitarismo alemão, é entender um pouquinho aquele fim da Primeira Guerra Mundial. Então, antes mesmo de terminar a Primeira Guerra Mundial em 1918, por causa das derrotas, dos gastos excessivos e das percas humanas que a Alemanha tem na Primeira Guerra Mundial, em 1918 a Alemanha já vivia uma onda extremamente grande de agitações populares por parte da população, insatisfeita com os resultados e com as consequências que vinham sentindo, né, da guerra. Isso vai fazer com que, antes mesmo de terminar a Primeira Guerra Mundial, então, o Kaiser Guilherme II acabe tendo que abdicar ao trono alemão porque não vai conseguir se sustentar devido a essa insatisfação e essas revoltas populares que toma a Alemanha com os rumos e com o resultado da Primeira Guerra Mundial. Isso vai fazer com que surja, nesse momento, então, a famosa República de Weimar, aonde a Alemanha, então, agora deixa de ser um império e passa a ser uma república democrática a partir desse momento. Por esses rumos da guerra, também por ter sido a última a desistir da Primeira Guerra Mundial, ter tentado levar até o último momento a guerra, a Alemanha acaba então sendo obrigada a ter que aceitar todas as condições impostas pelo Tratado de Versalhes, e o Tratado de Versalhes vai ser um pouco duro com a Alemanha, já que a Alemanha vai ter que assumir toda a responsabilidade da guerra e, além disso, vai ter que pagar pelos prejuízos, indenizações, e vai ter uma série de restrições, inclusive econômica, para o país a respeito disso. O que faz com que esta crise econômica após a Primeira Guerra Mundial se agrave muito na Alemanha, levando a altos índices de desemprego, inflação, pobreza. A população vivia uma condição bastante difícil e bastante dura, o que vai provocar uma série de insatisfações neste contexto a partir daí. Então isso ajuda a gente a entender o surgimento desse campo fértil para as ideias de que o Hitler vai vir e vai conseguir tocar literalmente as pessoas, ou oferecer para as pessoas aquilo que as pessoas queriam de certa forma ouvir. Então é este o grande contexto da Alemanha que antecede o movimento nazista. Em 1923 a Alemanha também vive um momento muito delicado. Em 1923, sem dinheiro e frente a toda essa situação econômica, social, o governo alemão decide parar de pagar as parcelas das indenizações do Tratado de Versalhes. Como represália, a França e a Bélgica invadem a Alemanha e tomam uma das mais e únicas regiões produtoras de minério e de ferro, de parque industrial que a Alemanha tinha ficado pós Primeira Guerra Mundial, o que leva a Alemanha a ter um agravamento da situação econômica e não tem de onde tirar o dinheiro, já não tinha como pagar por causa da crise. Agora, sem esta fonte, a Alemanha fica numa situação extremamente delicada. A solução encontrada pelo governo nesse momento é emitir uma grande quantia de papel moeda para tentar arcar com os gastos e com a sustentação do governo durante este momento, o que vai provocar um agravamento ainda maior na crise e principalmente vai levar o país a uma hiperinflação. Só para se ter uma ideia, $1 em janeiro de 1923 custava 7.260 francos. Em novembro, $1 custava 4.200.000 francos. Então a Alemanha vive uma desvalorização absurdamente grande da sua moeda, o que vai acabar levando então ao agravamento, ao aumento do desemprego, da pobreza, da miséria. E é neste contexto que Hitler tenta a sua primeira tentativa de golpe, em 1923, já à frente do partido nazista, mas ainda não conhecido, ainda suas ideias ainda não faziam muito sentido, a sua radicalidade ainda não fazia muito sentido. Hitler tenta um golpe, a famosa Putsch,
de Munique. Então, neste momento, esse golpe fracassado, ele vai ser preso e vai passar aí um tempo na cadeia devido a essa tentativa de golpe de Estado. E é justamente neste período que ele está na cadeia que ele elabora todas as bases daquilo que vai ser a teoria do Partido Nazista e das ideias nazistas a partir do momento em que ele chega ao poder. Lá na prisão ele escreve então a obra básica do nazismo, que é o Mein Kampf, ou Minha Luta, aonde ele vai expor os principais fundamentos do nazismo. Entre eles, o liberalismo e o individualismo enfraqueciam a nação e a democracia e o comunismo provocavam o caos. E somente um Estado forte poderia ser capaz de impor, então, a ordem e manter essa ordem. Então ele vem com totalitarismo, com uma ideia de totalitarismo contrário tanto ao liberalismo quanto ao comunismo. Então ele não defende a ideia de a presença de um Estado forte, de um grande líder. As ideias bolcheviques defendidas por Hitler, ele dizia que estavam infiltradas nas organizações sindicais, então ele atacava duramente o comunismo, e essas eram responsáveis então pela subversão da paz da Alemanha. Então aquela ideia de que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, pelo fato de trazer o nome socialista em seu nome, tinha alguma ligação com as ideias comunistas de esquerda, não condiz com a realidade e com a prática do partido. Então Hitler era completamente contrário a essas ideias de esquerda ou ligadas ao comunismo. Defendia também que o povo alemão era descendente dos cavaleiros teutônicos, que foram os grandes fundadores do Sacro Império Romano Germânico, e que estes deveriam se orgulhar do seu passado e buscar reerguê-lo. Fazia-se necessário, então, a perseguição dos judeus, algo que também vai ser a grande característica do nazismo. Por eles não terem uma pátria, então eles exploravam e enriqueciam às custas dos povos nos países que eles ocupavam de forma geral. Então, esses judeus eram os grandes responsáveis por muitas das situações caóticas que a Alemanha vivia, segundo Hitler. E somente a raça ariana superior poderia e teria o direito de governar o mundo. Então ele vem com a ideia da supremacia racial, da ideia de uma pureza de raça, da ideia que eles deveriam dominar o mundo, e é daí que justamente que vem um dos espaços, um dos conceitos do espaço vital, onde o Hitler defende a ideia da guerra, que vai ser a grande base da Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 30. Tá? Em 1925, então, depois de sair da prisão nós temos a eleição na Alemanha do Paul von Hindenburg. Este sujeito, então, ele é eleito presidente da Alemanha, apoiado pelas ideias principalmente conservadoras da Alemanha. Isso vai fazer com que essas ideias, o radicalismo político, então esfrie um pouco. Inclusive o partido alemão, o partido nazista alemão vai perder uma parte dos seus fiéis seguidores, porque essa onda de agitação se acalma na Alemanha a partir daí. Mas o grande ponto de ligação do partido nazista ao poder é a crise de 1929. Então, quando acontece a quebra da Bolsa de Nova York e o mundo mergulha em uma crise, a Alemanha vai ser diretamente atingida porque os Estados Unidos cortam todos os investimentos estrangeiros. E a Alemanha vai ser aí diretamente atingida neste momento. E aí que o partido nazista começa a ganhar capital político e começa a ganhar principalmente através das suas demonstrações de força. As agitações políticas voltam à rua a partir desse momento, por causa do agravamento da crise, e aí o partido nazista começa a demonstrar, por meio das tropas de assalto, tanto da SA como da SS, começam a reprimir os movimentos de forma violenta, principalmente os movimentos de esquerda. Intensificam o radicalismo e o discurso político contra o perigo vermelho, que vai fazer com que o Hitler ganhe apoio nesse momento por causa da crise da ala da burguesia alemã e dos profissionais liberais, que de uma forma geral assustavam-se com essa atuação dos partidos mais de esquerdas ligados à União Soviética nesse momento. Então a SS e a SA começam com essas demonstrações de força, endurecimento de um discurso nacionalista exacerbado, com uso muito excessivo da violência, começa a ganhar então um capital político e começa a ganhar apoio. Também, junto com isso, prometem
geração de empregos, prometem o controle dos preços dos produtos, prometem soluções rápidas e fáceis para a Alemanha nesse sentido. Então, a partir do finalzinho aí da década de 20, a partir da crise de 29, início da década de 30, a suástica alemã, a suástica nazista alemã começa a ganhar campo e começa a ganhar cada vez mais adeptos por causa da radicalidade do seu discurso e das suas demonstrações de força. Isso vai fazer com que, em 1933, o Hindenburg chame o Hitler para ocupar o cargo de chanceler, já que em 1932, nas eleições, o partido nazista faz um número bastante considerável de cadeiras no parlamento alemão. Então, para conseguir governar, o Hindenburg chama o Hitler como chanceler para ser o grande líder, para ter a base de apoio destes políticos e dessas cadeiras nazistas, por uma lógica de ligação política. E a partir daí o Hitler começa então a construção das bases do seu governo. Assim que assume o poder, começa a construção do Estado totalitário, dissolve o parlamento, convoca novas eleições, porque acusa que essas eleições tinham sido fraudadas, e para essas novas eleições ele coloca a SA e a SS para fiscalizar as novas eleições em 1933. Isso vai fazer com que, obviamente, os membros do Partido Nazista sejam quase que, na sua totalidade, eleitos para o parlamento alemão, e aí fica mais fácil governar a Alemanha a partir daí. Mas assim que ele forma esse novo parlamento com base no Partido Nazista, ele faz uma das coisas que mais são curiosas e mais chama atenção na construção desse totalitarismo, que vai ficar conhecido como a Noite dos Longos Punhais. Em 30 de junho de 1934, Hitler junta a SS e a SA e faz um momento de fuzilamento de todos aqueles que dentro do Partido Nazista não concordavam com as suas ideias. Então ele elimina todas essas pessoas que de alguma forma ofereciam algum tipo de oposição ao Hitler. Então a primeira limpa que o Hitler faz, entre aspas, aí, é dentro do Partido Nazista, que vai ficar conhecido como a Grande Noite dos Punhais. Assim que agora, como governante e com poderes políticos na Alemanha, ele começa então a construção e o fortalecimento. Em 1934, o Hindenburgo acaba falecendo e aí o Hitler então assume como Führer, como grande chefe da Alemanha, já que ele tem agora o controle político, o controle do Estado e o controle das forças armadas. E aí começa então a história do famoso Terceiro Reich, que era um império que, segundo Hitler, duraria mais de 1000 anos. E aí essa foi a base, então, realmente do que é o totalitarismo nazista a partir daí. Assim que, com poderes completos, Hitler assina as leis antissemitas, responsabilizando os judeus por toda a crise econômica e social que a Alemanha vivia, então começa aí a perseguição aos judeus. Em novembro de 1938, a famosa Noite dos Cristais, aonde os nazistas vão atacar sinagogas, casas, lojas e comércios judaicos e vão jogar essas pessoas nos guetos, e começam as perseguições mais violentas. As pessoas têm que começar a obrigatoriamente se identificarem como judeus, então começa toda aquela perseguição extremamente violenta contra os judeus, que vai acabar nos campos de concentração e toda aquela violência que a gente está habituado a ver de forma geral no cinema já. Economicamente, o Hitler consegue uma recuperação econômica para a Alemanha, principalmente gerando emprego através de obras públicas, ferrovias, aeroportos, portos, estradas, incentivou a indústria de armamento, mesmo contra o Tratado de Versalhes, que é uma coisa que o Hitler rasga e já não segue mais, não respeita mais, então passa a incentivar a produção industrial justamente com a produção de armamento. Então isso economicamente melhora a economia alemã, a situação do país, então isso vai meio que casar com aquilo que o Hitler prometeu durante todos os seus discursos, que recuperaria a Alemanha, que traria de novo orgulho para o alemão. Então justamente isso vai fazer com que as pessoas o vejam como o grande salvador e o grande herói nesse sentido. A construção do seu totalitarismo passa também por uma grande máquina de censura. Então o nome de Joseph Goebbels aparece muito na Alemanha nazista, o ministro da propaganda. Então o Hitler
não permitiu nenhum tipo de oposição midiática ao seu governo, jornais, TVs, qualquer outro tipo de coisa, e ele produziu uma propaganda oficial do governo com uma exacerbação muito grande da valorização do nacionalismo, da Alemanha e da sua figura como líder. Então a censura foi muito intensa, junto com a propaganda também muito intensa, muita produção de propaganda oficial a partir daí. A Gestapo também agiu de forma bastante violenta nesse sentido, prendendo e mandando para campos de concentração qualquer tipo de suspeita de oposição. Qualquer pessoa que se colocasse contrário às ideias do Hitler era preso e respondia por isso nesse sentido. Tá? Hitler também constrói um grande aparato educacional. Então as crianças, a partir dos 6 anos, elas eram literalmente recrutadas para as fileiras nazistas nas escolas. A educação era toda voltada para uma ideia de superioridade do alemão e desprezo por todas as outras raças. Judeus, semitas, homossexuais, outros povos, outras etnias, então eram completamente desvalorizadas frente a essa supervalorização da capacidade do alemão neste momento. Então, o Hitler acreditava que através da educação ele conseguiria formar um novo sujeito, livre das humilhações do Tratado de Versalhes e principalmente orgulhoso deste passado alemão, né, da história da formação étnica alemã, e aí vai se construindo e vai ganhando força, e aí, infelizmente, a gente sabe os resultados que isso vai dar quando, a partir dessas ideias, ele vai dar início à Segunda Guerra Mundial, e aí durante este período do nazismo, do totalitarismo nazista, nós vamos ter aí um dos piores momentos da história da humanidade, com os campos de concentração, as perseguições, as mortes em massa. Então, o governo nazista é um governo completamente violento. Acho que não tem outra palavra que resuma o partido nazista, em todos os sentidos possíveis. Beleza?